A paz, queridos. Domingo estudaremos a lição de número 6, a sutileza das ideologias contrárias à família. Mas um conteúdo riquíssimo para o nosso aprendizado no domingo. E para interagirmos na aula, eu quero apresentar uma dinâmica muito simples, fácil e que deve ser realizada no começo da aula. Por que no começo da aula? Porque como vai enfatizar, vai ser estudado vários conceitos que hoje se tem de família, nós precisamos entender o quê? A base, os princípios da família nos moldes bíblicos, nos moldes da palavra de Deus. Porque senão vamos dar tanta ênfase sobre esses novos conceitos e esquecemos da base. Então por isso que é importante realizar essa dinâmica no começo da aula e é importante, após finalizar, ter um momento de oração pelos seus alunos, para que Deus possa cada dia preservar, sustentar, dar sabedoria para as famílias, tá bom? Então vamos lá. Do que nós vamos precisar para realizar essa dinâmica? Os irmãos vão fazer impressão de um nome, família, ou quem não conseguir fazer impressão, pode ser escrito, assim como eu fiz. Ou também, quem tiver lousa na sala de aula, facilitará bastante. Porque nós vamos trazer um novo conceito para a palavra família. Então, a forma de interagir com os alunos, fazer com que os alunos participem dessa dinâmica. Aqui, ó, como que nós vamos trazer um conceito para a família? Então, os professores começam perguntando assim. A letra F. O que nós pensando? Aí os professores enfatizam assim, perguntando. Nós desmembrarmos a palavra família, o que os irmãos podem falar com a letra F? Aí o professor vai aguardar. Os irmãos podem falar fé, podem falar várias palavras. Mas qual que é a palavra que eu sugiro que o professor faça? O professor pergunta assim para os alunos, o que é fundamento? Ele pode ter dois conceitos. Por quê? Fundamento pode ser uma base teórica, quando alguém fala assim, olha, eu quero fazer uma afirmação aqui e eu tenho tal coisa como fundamento. Então a pessoa vai dar base para uma ideia que está sendo defendida. Só que fundamento também é sinônimo de alicerce. E a nossa família tem que ser fundada em quê? Qual que é o fundamento da nossa família? Então, o fundamento da nossa família é onde? Onde nós encontramos o fundamento, a base da nossa família está na Bíblia, está em Cristo. Então, nós vamos colocar aqui, ó, fundamento, base, e aí nós podemos colocar fé. E aí nós vamos ver aquele conceito. Qual que é o nosso fundamento? Qual o fundamento da família com base bíblica? Lá em Gênesis nós temos que deixará o homem, pai e mãe, e unir-se-á a uma mulher. Então nós sabemos que a família é uma instituição divina. A primeira família foi criada por Deus no jardim do Éden. Então nós devemos entender que a família tem que ter os seus princípios, a sua base, a sua estrutura com base na Bíblia. E agora, na letra A, o professor vai perguntar. A para a família, o que vocês vão falar? Aí provavelmente vão falar amor. Então nós vamos colocar também o quê? Nós falamos de fundamento e nós falamos que um sinônimo para fundamento é alicerce. E aí nós vamos colocar aqui, ó, o que é o alicerce da família? Aí nós vamos colocar o amor. E para falarmos em amor, qual que é o verdadeiro amor que existe? Não existe amor maior igual ao de nosso Pai para conosco. Em João 3,16 nós temos a maior prova, nós estudamos sobre a graça. Pela graça nós somos salvos, que não vem de nós, mas é dom de Deus. Então, a maior prova de amor nós tivemos na cruz. Nós tivemos quando o plano de salvação, nosso Deus traçou o plano de salvação e Jesus Cristo, em um ato de amor, se entregou por todos nós. Então, a família, o verdadeiro amor, nós só encontramos onde? Nós encontramos em Cristo. E quando nós estamos cheios, nós somos transformados pelo amor de Jesus Cristo em nossas vidas, aí
esse amor vai fazer o quê? Vai ser transmitido no seio familiar. Então, a família que tem como fundamento, que está alicerçada no amor, no verdadeiro amor, que é Jesus Cristo, que tem Cristo no meio, essa família está bem alicerçada. E aí, nós vamos para a terceira letra aqui. Então, nós temos o fundamento, que a nossa base é a fé, o nosso alicerce é o amor. O maior prova de amor é Jesus Cristo. E aí, na letra M, o professor pergunta novamente, o que vocês diriam para M? Aí os professores aguardam, mas para agilizarmos aqui, eu vou colocar uma palavra que talvez vocês nem imaginam que eu poderia colocar. Então aqui a palavra misericórdia. Aí talvez vocês perguntem, mas o que tem a ver misericórdia? Nós sabemos que quando a gente costuma falar sobre o amor de Jesus, nós estudamos lá sobre a graça, nós sabemos que a graça é um favor imerecido. E quando falamos em misericórdia, nós falamos o quê? Em compaixão, nós falamos em perdão. Porque mesmo aquilo que eu mereço, eu não recebo. Então, dentro da família, um dos itens que precisa na família é o quê? Ter misericórdia, compaixão, perdão. Porque no seio familiar, no âmbito do casal, tem que existir o quê? Amor, tem que existir perdão e tem que existir empatia, ou quando eu me coloco no lugar do outro, e evitar de ficar jogando o passado. Então, se existiu algum problema, existiu o perdão, tem que exigir o quê? Falar assim, ó, você merece tal coisa porque você fez isso, mas pelo um ato de misericórdia não vou te dar isso. Então, a família tem que exercer dentro de casa o pai para com o filho para com o pai, o marido para com a esposa e assim sucessivamente. Então, misericórdia, o que o Senhor nos concede sempre, porque se o Senhor nos desse tudo aquilo que nós merecemos, nós não estaríamos aqui, mas as misericórdias do Senhor se renovam para conosco. Então, devemos tratar no seio familiar também com base na misericórdia. E aí podemos também estender a questão que vai ser estudada sobre a monogamia. Então, no seio familiar, o marido, ele tem uma única esposa. Nós temos que deixar de lado esses conceitos atuais de famílias poliafetivas, porque trata-se de conceitos contrários à palavra de Deus. Então, temos aqui fundamento, fé, palavra de Deus. Nós temos alicerce, o amor de Cristo. Aí nós temos também mais algo que deve regrar a família, a misericórdia, compaixão e perdão dentro do seio familiar. E aí a outra palavra com I. Os irmãos vão tentar verificar qual palavra que os alunos diriam. O professor vai ouvir e sempre é importante o professor tentar a palavra que um dos alunos citar, tentar atribuir, colocar dentro, para ser uma aula bem dinâmica. A palavra que não pode existir na família, que é a insensibilidade. Nada de ser insensível no seio familiar. Por quê? Se nós falamos que o M é misericórdia, é compaixão, é perdão, então aqui dentro da família, o cônjuge para com o seu cônjuge ou pai para com o filho ou vice-versa não pode agir de forma insensível, porque dentro da família tem que existir amor, respeito e o diálogo. As pessoas, os componentes da família têm que ter o quê? Digamos assim, tem que ter o desejo de se unir, de conversar, de um entender o outro, porque muitas vezes o marido não quer ouvir a esposa ou a esposa não quer ouvir o marido, então não tem um diálogo, não tem uma estrutura, não tem uma base, o pai não ouve o filho, o pai não procura saber como o filho anda na escola ou anda com quem está convivendo. Então tudo isso dá brecha para quê? Para as sutilezas do inimigo adentrar dentro da família. Então,
Nada de agir com insensibilidade, muito pelo contrário, o marido tem que estar atento às necessidades, tem que ser sensível às necessidades da esposa. A esposa, da mesma forma, tem que ser sensível às necessidades, procurar entender, conversar com o marido sobre o seu trabalho, sobre seus projetos. Da mesma forma, o marido para com a esposa e os pais para com os filhos. Então, tem que ter o quê? Tem que ter dentro da família tem que ter um aconchego, uma sensibilidade, um carinho, um com desejo de ver o bem do outro e sempre disposto a ouvir e sempre ser participativo na vida do outro. O casal tem que ser participativo e também os pais para com os filhos. E agora a nossa outra letra aqui que os irmãos vão ouvir. Então aqui pode ter várias palavras que podem ser citadas: lealdade, laços, ligação. Então, todas essas palavras o professor pode tentar colocar dentro da família. Lealdade. A família tem que ser pautada o quê? O marido para com a esposa para com o marido, no que? Lealdade. Os laços familiares precisam ser o quê? Movidos pela fidelidade. E nós temos se a família tem o fundamento a Bíblia, tem o fundamento a fé, tem fundamento os princípios bíblicos, o que acontece? Aqui, a fidelidade, o cônjuge não dá brecha para o quê? Para as sutilezas do inimigo, como o adultério, como todas essas coisas que tentam vir para atrapalhar a família, porque dentro do seio da família precisa ter a lealdade, precisa ter a fidelidade. E a fidelidade existindo primeiro, um casal quando se une em matrimônio, presta os seus votos, e a fidelidade primeiramente ela é para com Deus, porque o nosso Deus, o verdadeiro amor aqui está onde? O verdadeiro amor está dentro do seio da família. Então, Jesus Cristo, assim como ele é o cabeça da igreja, ele é aquele também que está no meio do casal. E nós precisamos saber que a família, por ser uma instituição divina, nós somos o quê? Mordomos da nossa família. Então nós temos que cuidar, administrar, porque o dono da nossa própria